Oi, gente, tô gravando aqui a introdução, né, do meu tour pelo Bullet Journal. E não vai ser gravado, né, no mesmo dia, porque já tá de noite. Eu só tô aproveitando aqui que eu tô arrumadinha pra fazer a introdução desse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Daiane. Eu sou vestibulando de medicina e eu vou fazer um tour pelo meu Bullet Journal. E um tour sincero, né, porque às vezes a gente não usa tudo que a gente coloca no Bullet Journal. E esse aqui é o meu bujo, ele é da Cícero. E eu tenho esse adesivinho aqui do Sonic, que infelizmente eu não vou saber falar pra vocês de quem ele é, porque eu comprei ele num evento de anime que tem aqui na minha cidade. E vão alguns artistas da minha região e também alguns que vêm de outras regiões pra fazer. E eu infelizmente não lembro qual é o arroba dele aqui, que eu vou deixar o Instagram dele pra vocês. E vou falar só um pouquinho aqui sobre o método Bullet Journal, rapidinho aí pra quem não conhece, e um pouquinho das vantagens e desvantagens dele. Porque o Bullet Journal, ele é meio que uma agenda própria que você mesmo monta, semana, meses, e nele você coloca o que você quiser, porque você que monta. Aí você pode colocar tipo lista de série, lista de livro, o que você quiser colocar nele você coloca. Controle de matéria, esse tipo de coisa. Então você monta ele da maneira que você quiser. E ele é um método muito útil justamente por isso. A grande vantagem dele é você fazer o que você quiser. Aí você coloca suas necessidades. Por exemplo, esse ano isso não funcionou pra mim, mas no meu terceiro ano, minhas apostilas, elas tinham um número exato de questões. Eram 14 questões por aula. Então eu fazia um controle de número de questões, esse tipo de coisa. Eu conseguia controlar, tipo, as aulas que eu fazia era bonitinho. Por exemplo, eu fazia aula 1, aula 2, aí eu tinha uma listinha em que eu ia pintando os quadradinhos à medida que eu ia fazendo. E isso era muito bom, porque era uma coisa que me ajudava ali a ver as aulas que eu fazia. Aí, tipo, por exemplo, às vezes eu via também a matéria atrasada, porque às vezes eu pintava uma aula na frente, mas eu não pintava uma aula atrás. Isso significa que essa aula de trás estava atrasada e eu precisava fazer ela. Então eu tinha esse controle. E por isso que o Bullet Journal pra mim, ele era muito útil. Só que ele tem suas desvantagens, né? Que a principal desvantagem do Bullet Journal é justamente o fato de que você que faz. E às vezes a gente não tem tempo pra isso, principalmente você, né, que é vestibulando igual eu e sofre da famosa falta de tempo. Então, às vezes é comum você abandonar o Bullet Journal. E você também tem que entender que o Bullet Journal, ele é um método teste. Você testa várias formas de fazer ele. Por exemplo, vocês vão perceber à medida que o bullet vai passando, que meu modo de organizar semanas, eles mudam, até que eu encontrei um método que eu realmente gostei. Inclusive, no meio do bullet tem um teste de planner coreano que eu fiz no meio do ano, só que eu não gostei do planner coreano, acho que ele não serve pra mim, mas tá lá aleatoriamente, tipo, no meio das semanas normais é que um planner coreano, porque o Bullet Journal é isso, ele é aleatório. Não adianta só você se comprometer em fazer um negócio bonitinho, porque nem sempre dá certo. Você vai ver que do começo do ano ele é bem bonitinho, todo bem coladinho assim. Só que à medida que o ano vai passando, você vai percebendo que ele vai ficando mais simples. Você começa a usar só uma caneta ali e passa um marca-textinho ali pra dar um charme. Você cola um adesivinho aqui ou ali, porque no começo do ano você vai ver que ele é bem decoradão, assim, bem com várias colagens, sei lá o que, mas isso, muitas vezes, isso ao longo do ano não dá certo, a não ser que você faça logo o do ano todo, de uma vez, porque tem pessoas que fazem isso. Eu não gosto muito de fazer isso, porque eu gosto de testar maneiras diferentes de me organizar. Porque, por exemplo, se eu tivesse no começo do ano feito ele do ano todo, com o método que eu usei no começo do ano, eu teria me lascado, porque eu já vi que aquele método não dava certo. Eu meio que encontrei um tipo de semana ideal. Apesar de que eu vou fazer o tour, né? Deixa eu dar só um exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa semana, assim, que era mais espalhada, eu tenho muita coisa pra fazer num dia só.
geralmente, porque eu tenho muita matéria e eu também eu uso muito bullet journal não só para os estudos, mas também para controlar a vida pessoal. Por exemplo, hoje eu tenho que fazer uma hidratação no cabelo, esse tipo de coisa. Se eu bebi 2 litros de água. Então, eu fui testando, né? Aí eu descobri, olha, outro modelo que eu testei, que era assim, assim. Só que esse espaço, pra mim, é pequeno. Acredite ou não, é pequeno. Aí, pela primeira vez, eu testei esse daqui. Que é esse aqui, um dia só, bem grandão. Isso aqui é só um exemplo de pequenas coisas que eu fazia no meu dia. E deixar um espação aqui para notas, para colocar Study Tracker, que é o que tá aqui. Apesar de que para vocês aí tá tudo virado ao contrário. Mas enfim. Eu testei esse modelo de semana e foi o modelo que eu mantive. E eu descobri que esse é o método perfeito para mim. Mas, por exemplo, nesse caderno aqui, eu já iniciei o bullet de 2020. Tá aqui, ó. Eu coloquei só o ano e botei esse teto aqui do lado. E ele, na primeira semana dele, eu já vou testar um método novo, que é esse daqui. Eu quero ver, porque esse ano eu quero colocar as coisas, tipo, pessoais num habit tracker. Por exemplo, 2 litros de água. Antes eu colocava 2 litros de água, tipo, na semana, que eu botava o quadradinho e botava beber 2 litros de água e pintava. Só que aí, como eu falei, isso ocupava muito espaço. Então eu decidi fazer um habit tracker aqui embaixo e ver se ficava mais legal, né? Do nada, meu celular parou de gravar, por um motivo nenhum. Mas enfim, né? Ainda bem que ele tá virado com a câmera frontal pra mim. Se eu não tivesse visto, eu ia ficar com um ódio muito grande, porque eu ia estar aqui falando sozinha. Mas enfim, como eu dei esse exemplo aí, você tem que entender, se você quiser ter um bullet, você entender isso, que nem sempre um método de tal pessoa vai servir pra você. Então, bullet journal é teste, acerto e erro, praticamente. Você tem que testar tipos de semana, organizações diferentes. Você tem páginas que você vai fazer que você não vai usar. Por exemplo, pra mim, não adianta eu fazer uma página de livros ou séries, por exemplo, porque eu não anoto. Eu não anoto mesmo. Eu só assisto e assistir. Pra mim, só vale a pena a de mangá. A de mangá eu escrevo, porque eu gosto de saber todos os mangás que eu li. Só que, por exemplo, como eu falei, a de livro e série, pra mim não funciona. Porque, sei lá, como é uma coisa assistível, assim, uma coisa assim... E livro também não é uma coisa que eu leio muito, apesar de que uma das metas que eu coloquei pra esse ano é ler mais, né? Porque tô precisando ler mais livros, que eu leio pouco. Eu leio mais, assim, HQ, etc. Enfim, isso não tem nada a ver com vídeo, né? Tô aqui só enrolando. Desculpa, não sou acostumada. Mas enfim, tem isso, né? E você tem que ver o que é que funciona pra você. E outra coisa, esse tipo de caderno, tipo da Cícero e de outras marcas, tipo caderno do tipo Moleskine, que a gente chama, você não é obrigado a ter um caderno desse daqui. Inclusive, até porque, por exemplo, esse caderno ele é caro. Inclusive, eu acabei de comprar um novo. Olha o preço. No lugar que eu compro ele é R$70. Isso é um caderno. Assim, tudo bem que ele tem a folha grossa, né? Tem um custo de produção, papapá. Eu entendo esse tipo de coisa. Eu não saio só dizendo que as coisas é caro, por motivo nenhum, porque o material da capa dele é muito boa, essas coisas, né? Tem esse tipo de custo. Mas não é todo mundo que pode sair pagando R$70 num caderno, né? E, tipo, a gente tem que ter consciência disso. Porque muitas vezes as pessoas... elas consomem um produto caro, né, e falam como se todo mundo pudesse consumir ele, né, mas eu também não nasci num berço de ouro, então eu sei muito bem como é não poder pagar as coisas, e ainda hoje em dia eu tenho um estilo de vida bom, ainda bem, mas, né, não de ter consciência, né, R$70 num caderno. Então, meu filho, você pode pegar uma folha sulfite e fazer seu próprio caderno. Eu já fiz meu próprio caderno, eu vi um tutorial no YouTube como fazia. Eu tenho ele aqui, mas eu não sei se eu não vou pegar ele ali pra mostrar pra vocês. Mas você pode fazer. E eu fiz ele com folha sulfite, né? Que eu fiz ele pra ser um caderno de desenho.
pra mim, e você pode fazer um dele um bullet journal. Então você não precisa ter esses cadernos que todo mundo tem. Inclusive eu tenho cadernos desse tipo aqui, no caso também, que eu tenho, que são mais baratos, que eu só não uso mesmo por causa da folha, porque a folha dele é grossa. E a folha desses outros que eu tenho, que são mais baratos, a folha já é mais fininha. Aí não compensa pra mim, porque eu uso algumas canetas que passam pro outro lado. E eu sou aquela pessoa que eu me irrito de ver isso. Mas tem gente que não se incomoda. Se você não se incomoda. E é isso. Basicamente era isso que eu podia falar por cima aqui do bullet journal. Algumas vantagens e desvantagens dele pra você, né? E agora vocês vão ver aí o vídeo do tour, que eu não sei se eu vou botar uma musiquinha ou se eu vou continuar conversando com vocês. Eu aí do futuro, fica aí, né, a dica. Esse aqui é o meu bullet journal e eu decidi conversar com vocês durante o tour para explicar algumas páginas e falar sobre as coisas que deram certo e o que não deram. E uma coisa que eu esqueci de falar na introdução é que eu nunca uso o bullet journal, o método em si, isoladamente. Tipo, em que sentido? Eu não uso ele para organizar toda a minha vida 100% só ele. Vou dar um exemplo. No meu bullet de 2018, que é esse daqui, que você pode ver que está muito bem usado, eu usei ele em associação com uma agenda normal do ano, que era que eu usava para anotar minhas tarefas, enquanto no bullet journal eu usava mais tipo para horário de estudo e também para algumas coisas da vida pessoal. E em 2019 eu usei esse bujo associado ao Study Journal, que eu gosto muito do Study Journal, acho que ele me foi bem útil. Só que tudo que eu tenho nele, eu posso fazer no bujo. Então acho que eu não tenho necessidade de ter outro, apesar de ser muito bom. E também ser prático, né? Porque ele, entre aspas, ele já é meio pronto. Mas, né, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ele aqui tem um cronograma semanal de estudos. Então eu tinha que colocar os horários, né? Organizar horários. E colocar as coisas que eu tinha para estudar. E isso dava um certo trabalho pela questão de ter que montar, mas, por exemplo, a semana já é pronta, isso é uma vantagem. E ele também tinha essa parte dele aqui, que eu não utilizava muito, por isso que eu também não decidi continuar com ele para 2020, porque eu não utilizava essas partes, eu usava mais o cronograma. E eu acho que não vale a pena eu comprar outro só para praticamente só usar isso, porque... Deixa eu avançar aqui mais pro final do ano, para eu exemplificar melhor. Eu utilizava, ele tem um planejamento mensal e tal, que eu até que utilizava, mas você pode ver que a maioria das páginas dessas de semana, elas ficam vazias, porque eu não achava útil. Porque eu já registrava o que eu tinha para estudar aqui. Então, essas páginas, elas se tornavam meio inúteis para mim. E pra mim, no caso, elas não funcionam tão bem. Pra outra pessoa pode ser que funcione, mas pra mim não funcionava. E vocês vão perceber ao longo do ano que eu passei a registrar mais as coisas nele em relação a estudo. Bom, eu espero que o ângulo de gravação esteja bom, mas aqui foi a minha capa de 2019. Que é uma capa que eu gosto bastante, ela é bem simples, eu só coloquei o ano, botei um esteto aqui. E eu coloquei, né, uma frase do meu filme favorito, que é Rei Leão. Que é Lembre de Quem Você É. Que pra mim é uma frase que significa muito, então pra mim, com certeza ela tinha que estar aqui. E aqui eu botei a chave. Que eu coloco aqui, tipo, meu quadradinho pra tarefa. E quando eu boto metade, eu comecei, completei. Eu colocava um balãozinho pro aniversário. E quando eu ia assistir qualquer coisa, filme, série, mangá, anime, ou livro que eu tinha que ler no dia, eu colocava uma bolinha. E quando eu não fiz, né, eu colocava um X. O primeiro mês do meu bullet journal foi março. Porque no começo estava meio difícil, assim, de completar. Mas esse é um mês muito bonito. Ele é lindo, assim, ele é muito bem montado, muito bonitinho. Mas como eu falei, ao longo do ano... Isso não vai sendo tão prático você fazer sempre isso tudo bonitinho. Apesar de que, sim, com certeza ficou muito lindo.
E essa é a primeira semana. Com certeza, como eu falei, esse é o mês mais lindo que tem nesse Bullet Journal. Ele é perfeito, porém, ele não é prático pra mim. Porque, como eu falei na introdução do vídeo, eu preciso de muito mais espaço. E também, por exemplo, olha só. Em uma só página só tem 2 dias de uma semana. Isso ocupa muito espaço e isso gasta muita folha. Sendo que eu poderia regularizar pelo menos 3 dias numa semana só. Ou até 6, como eu quero testar esse ano. E com certeza essas semanas, como eu falei, são lindas, mas não são práticas. Eu vou até deixar um pouquinho mais de tempo aqui, ó, pra caso vocês se inspirem. Mas, por exemplo, esse modelo aqui, ó, que eu já testei na outra semana, também já ficou bem melhor. E eu também, outra coisa que me toquei ao longo do ano, é que eu não coloco mais domingo nas minhas semanas. Porque geralmente no domingo eu não registro nada, porque domingo é meu dia de descanso. Então eu raramente escrevo alguma coisa nele. E também aqui, ó, já começa as cenas da realidade. Que às vezes a gente não escreve. E é isso mesmo, tipo, o Bullet Journal é isso. Tem semanas que você não vai usar. Mas você pode ver aqui, ó, tem vários dias que não estão escritos. Olha esse dia. Olha essa quinta, o tamanho dela. Isso aqui não daria pra escrever praticamente nada. E deixa eu ver o que mais. Eu colocava muitas frasezinhas. Tem uma aqui que não tá dando pra ver, que é essa daqui. Que eu coloquei uma frase de Orgulho e Preconceito, que é o meu livro favorito. E aqui está, essa aqui era a última semana. Que, como eu falei, ela com certeza é linda. Mas como vocês viram, né, não era muito prático, eu praticamente não usava muito. Até porque eu tinha muita coisa também pra escrever. Essa daqui é minha página de wishlist. E eu realmente considero ela muito bonita. Eu acho acho ela incrível. E só que eu não visito muito, não visitava muito ela. Então eu até coloquei marca-páginas aqui pra eu voltar nela de vez em quando. E uma dica pra vocês é isso: quando vocês têm uma página que ela é útil, mas vocês esquecem de usar, vocês coloquem marcadores de página aqui na lateral, que no caso aqui eu botei, né, de wishlist, o comecinho da palavra. Isso daqui é uma página de gastos que eu raramente lembro de usar. Pra mim não é prático, porque eu não lembro de anotar as coisas. Apesar de que eu ainda quero tentar esse negócio dos gastos. Aqui tem algumas ideias de post do Instagram e do YouTube, que eu praticamente não postei muito esse ano. E eu quero uma coisa pra 2020 que eu quero fazer, que é postar mais. E tem algumas ideias aqui, e tem algumas aqui que eu até marquei, né, como foram executadas. E aqui tem uma frase e um desenho que eu fiz, pois eu desenho, apesar de eu não ter muito tempo pra fazer isso, mas eu adoro desenhar. E eu gosto dessa frase. Aqui vamos pro mês de abril, que foi o mês que eu fiz meio que Estúdio Ghibli, que é um estúdio que eu adoro os filmes. E eu comprei isso daqui no evento. Eu espero aí que da edição, eu lembre de colocar o arroba da artista, porque eu adoro esse desenho, os desenhos dela são incríveis. E eu acho que esse adesivo, eu não posso afirmar de quem eu comprei, porque eu não lembro. Mas se eu lembrar, eu também vou colocar aí pra vocês. E, novamente, é uma organização que não é muito boa, tem pouquíssimo espaço. Vocês podem ver novamente vários dias não usados e espaço muito pequeno, dias não usados. Uma coisa que eu gostei era esse negócio do favoritos do mês. Só que eu não, sei lá, eu acho que eu não tenho muita criatividade sempre pra fazer isso. Mas eu gostei. É uma coisa bonitinha que eu acho que eu posso tentar fazer mais. Porque eu coloquei aqui, ó, 4 músicas que eu mais escutei naquele mês. E eu coloquei também meu creme favorito daquele mês, que foi o da Maria Natureza, que eu comprei. E o Vingadores Ultimato, que eu também tinha assistido naquele mês. Eu também coloquei umas metas aqui pro próximo mês. Eu fiz essa página de Dream Self baseado no projeto Glow Up.
Só que eu acabei não usando ela, mas acho que talvez algum dia eu volte para ela e use. Ó, olha aqui, ó. Esse mês eu praticamente só escrevi o nome dele e era pra eu colar. Eu deixei aqui pra eu colar alguma coisa depois e eu nunca fiz isso. E novamente, semanas daquele mesmo jeito, sem muita utilidade. E aqui, vocês têm aqui o meu teste de planner coreano que eu falei na introdução, né? Que eu fiz uma semana tentando testar isso, né? Só que, primeiro, montar isso daqui é muito chato, mas é muito chato mesmo. E eu não gostei muito dele, acho que o método dele não serviu muito pra mim, eu esqueço de marcar e etc. Então, pra mim, não é muito prático. Pra mim, não funciona. Aqui é o mês de junho, que também é um mês que ele tem uma introdução simples, mas aqui eu já acho um mês mais rentável de se fazer, tipo, só colar aqui essa parte de papel craft, que eu adoro, a decoração do papel craft, eu realmente acho muito bonito. E eu acho muito vintage, né, que é um estilo que eu gosto muito. E isso daqui é uma washi tape que eu comprei no AliExpress. Inclusive, até se eu ainda tiver o link do vendedor, pode ser que eu deixe aqui, se vocês tiverem interesse. Se vocês tiverem, vocês podem perguntar nos comentários, que eu posso ver se eu ainda tenho. E eu até que utilizei bastante, mas ainda assim tem vários dias não escritos, porque eu também esquecia muito de escrever no bujo. E você pode ver que esse mês eu praticamente não usei ele. Aí chegou julho, vocês podem ver que, ó, de junho, né, junho pra julho, teve uma mudança drástica, que foi quando eu comecei as minhas férias, e nas férias eu estudei bastante, então eu passei a registrar meus estudos no Bullet Journal, porque eu não queria gastar páginas no meu Study Journal nas férias. Até porque outra coisa nele que me deixava meio assim é porque não cabia muitos horários aqui, ó. Se eu quisesse passar disso daqui, tipo, colocar mais aqui, muitas vezes eu tinha que colar post-it, etc. Eu acho que eu vou até ver se tem alguma página assim pra eu mostrar pra vocês, ó. Eu ia colando post-its, porque não dava tudo que eu tinha que fazer no dia, porque esse espaço eu tinha que encolher muito as horas, assim. Principalmente nos dias que eu estudava mais de 8 horas, como era aqui o caso, que eu estudava 10 horas por dia, porque como eu tava de férias, eu tinha muito tempo disponível. Então, eu me programei para estudar 10 horas por dia, então eu precisava de bastante espaço. Então, eu utilizei o bujo para isso, e foi aí que eu me toquei que eu podia usar o Bullet Journal mais para isso, que eu não precisava do Study Journal. E foi aqui que eu comecei a organizar a semana desse jeito aqui, que é o jeito que eu gostei, e o jeito padrão que eu passei a utilizar no resto do ano. Que foi esse modelo de ter 3 dias por semana, o que também o que não me agrada muito eu ter só 3 dias, pela questão de que gasta muita página para fazer o mês inteiro. Por isso que em 2020 vou testar mais um método. Aí se eu testar e ver que o espaço também não me favorece, aí eu provavelmente vou voltar e vou ficar com esse daqui, que é o que eu já vi que dá certo pra mim. E eu utilizava aqui para, por exemplo, fazer alguns trackers, né? Fazer esse study tracker aqui para marcar as horas, né? Porque, como eu falei, eu tentava estudar 10 horas por dia, mas não era todo dia que eu conseguia estudar as 10 horas. Porque, né, estudar 10 horas é muito cansativo e eu tava de férias e era muito mais tendencioso à procrastinação, né? E aqui eu já não utilizei direito. E eu também ficava meio sem ideia do que escrever na outra página. Porque eu fazia o tracker aqui e eu ficava, tá, mas e aí? E aqui já começou o mês de agosto. Isso daqui foi por pouco tempo, porque eu estudei só 2 semanas nas minhas férias, né? Eu não ia passar disso, até porque eu merecia 2 semanas de férias. E esse aqui é o mês de agosto. E aqui eu decidi fazer uns métodos aqui, e aqui fazer... Esse mês também eu coloquei esse adesivo de Sailor Moon, que eu também, infelizmente, não lembro de quem foi que eu comprei. Mas são de artistas daqui, artistas... A maioria deles locais, mas alguns deles têm lojinhas que vendem pra todo o Brasil. E aqui, ó, mais adesivos, vários adesivos assim de evento que eu fui de anime, que vem muitos artistas, não só do meu estado, mas alguns também de fora.
Então eu tenho muito desses adesivinhos que são incríveis. E como eu falei, se eu for lembrando dos arrobas, eu coloco aí pra vocês. E tá aqui o meu modelo de semana, como eu disse, eu preservei ele. E aqui eu decidi escrever uma frase que eu acho que pode ser uma boa, se eu perceber ainda que ter todo esse espaço aqui também não me é útil. Eu poderia fazer mais frases, essas coisas. E aqui, ó, outra parte que tá vazia. O Studio Tracker, às vezes eu não lembrava de pintar. Essa semana eu não, ela é linda, porém eu não lembrei de usar ela. Praticamente não usei mesmo. E foi aqui que eu comecei a ter a ideia de talvez colocar um Habit Tracker pra não ocupar todo esse espaço aqui. E aqui foi um 21 dias de produtividade que eu tentei fazer. Mas eu acho que essas coisas que você tem que ficar marcando, pra mim não é muito útil, porque eu não lembro de marcar. Se você é uma pessoa que lembra, aí pra você ok. Mas é porque eu realmente não lembro de marcar esse tipo de coisa. E aqui foi o mês de setembro, né, que eu decidi fazer um setembro grandão. E eu gosto de fazer esse calendáriozinho, pra mim ele é útil. E aqui um Jotun. Esse eu sei, esse aqui eu sei de que eu não comprei, então eu vou deixar o arroba dela aí. E tá aqui mais uma semana, Studio Tracker. Esses adesivos são muito fofinhos, que eu também comprei de artistas daqui. E você pode ver que eu praticamente só fiz uma semana nesse mês e praticamente eu abandonei e não fiz mais, setembro. Aqui, outubro, que foi um mês que eu adorei muito fazer essa capa. Eu gostei muito dessa ideia de assistindo lendo, mas tipo, eu acho que ela é muito grande, inclusive para 2020 eu adaptei isso para um tamanho menor. E aqui era uma página que eu coloquei para revisões, porque começou o mês de revisão pro Enem. Então aqui foi quando eu comecei de fato a usar o bullet journal para registrar meus estudos também e um pouco da vida pessoal. E é assim que eu pretendo manter. Apesar de que ainda não utilizando só ele em 2020, eu vou mostrar pra vocês aqui meus planos pra 2020. E tá aqui, eu comecei a colocar coisas de estudos aqui foi o início da revisão, aí eu comecei a praticamente anotar tudo aqui. Eu só colocava notas aqui, etc. E essa parte de notas eu acho que eu posso deixar, porque nem às vezes eu realmente tenho uma anotação pra fazer e etc, mas como eu falei, geralmente fica em branco. Mas, por exemplo, aqui eu tinha esse negócio das aulas extras pra anotar, né? Que eu coloquei um post-it aqui pra dizer que eu tinha aula extra na sexta à tarde e aula extra no sábado. E aqui eu anotei uma coisa do Enem aqui e etc. E foi assim que eu decidi manter mesmo o modelo, passei a... Eu também coloquei aqui, ó, algumas matérias atrasadas que eu tava, algumas não, né, minha filha? Um monte, né? Que eu acho que também não tá dando pra ver muito bem desse ângulo aí, porque minha mesa não é grande o suficiente. Mas aqui, ó, uma coisa interessante é que eu tava tão sem tempo por causa do tempo de revisão do Enem, que eu não fiz a capa de novembro. Eu simplesmente comecei em novembro, só mudei a cor, botei tudo azul. E também tava tão corrido que você pode ver que eu praticamente não fiz nada. Eu anotava e às vezes tem dias que eu não anotei nada, porque tava muito corrido mesmo. E esse daqui foi quando acabou. E esse daqui é o meu planejamento de férias da Disney, que eu fiz uma lista com todos os filmes da Disney que estão lá no Instagram, se você tiver interesse. E aqui realmente tem praticamente todos, porque a maioria das listas que eu vi não inclui alguns filmes que não são muito conhecidos. Já eu, né, eu tive uma sorte grande na minha vida de ver boa parte dos filmes e conhecer praticamente todos eles. No tempo que eu ia na locadora de filme, não sei se todo mundo aí tá me assistindo teve acesso a locadoras de filme, mas a gente ia lá, alugava filme e eu praticamente assisti boa parte desses na infância, né? Então eu tive uma infância feliz. E aqui começa o mês de 2020, que eu já dei uma mostrada lá no Instagram, então não tem problema de eu dar uma mostradinha rápida nele. Que eu decidi fazer só o mês mesmo, 2020, o ano 2020, deixar, tipo, ficar bem minimalista como eu fiz no ano passado. Fiz um Future Log, não sei se eu vou lembrar de usar, mas espero que eu lembre. E tá aqui metas, uma wishlist nova que eu fiz separando categorias.
E aqui eu já deixei o mês de janeiro pronto. Por uma questão mesmo de ansiedade. Porque eu queria logo pôr em prática o tipo de semana nova que eu queria testar. Então eu fiz assim, eu coloquei o calendáriozinho, deixei o espaço aqui como sempre para anotar as coisas do mês. Coloquei aqui essa colagem da princesa Momonoke. Eu nunca sei como falo o nome dela, mas eu adoro esse filme. Ele é do Estúdio Ghibli também, ela também tava lá no mês do Estúdio Ghibli. E esse ano eu decidi testar isso daqui em janeiro do assistindo ou lendo esse mês. Aí no caso eu só boto o tipo, que é a adaptação justamente daquela página de outubro que eu falei pra vocês. Eu coloco o tipo, né, se é série, se é filme, livro, mangá. Aí eu só coloco o nome e a avaliação dele. Aí pode ser que no futuro eu faça uma página só de livros e séries que eu tinha no bus de 2018, que eu tentei anotar o máximo de coisas possível e coloque essas partes aqui do ano, né, se eu ver que vai funcionar pra mim. E finalizando, esse aqui é o meu modelo novo de semana que eu quero testar, que é colocar a semana praticamente toda. Já aqui, né, como eu falei, eu não coloco domingo, então fica 6 certinho. E colocar desse tamanho e ver se vai funcionar comigo. E colocar as coisas pessoais que antes eu colocava na semana em um habit tracker que fica aqui embaixo, né? Por exemplo, eu colocava, tipo que, se eu tinha feito o skincare, né? O meu cuidado com a pele de manhã e de noite. Então eu usava duas linhas. Uma pra ver se eu tinha feito de manhã e outra pra fazer de noite. Então já ocupava 2 linhas. Então eu já botei aqui só pele e ver se eu vou utilizar, né? Então, como eu falei, eu vou tentar ao máximo, né? Como eu vou ficar mais dependente do bujo, porque eu também não quero extrapolar utilizando outros métodos, como eu falei, então acho que talvez seja melhor pra mim esse ano, talvez eu consiga lembrar mais de pintar esse tipo de coisa. Se não, eu volto pra aquele modelo, como eu falei pra vocês. E só falando de mais alguns planos aqui. Como eu falei, eu nunca uso bujo sozinho. E esse ano eu vou usar ele em associação com esse planner do Molang. Que eu quero utilizar ele, no caso, só para anotar minhas tarefas mesmo. Por exemplo, matemática 4, aula 2. Tipo isso. E aqui eu coloquei adesivos e etc. Porque eu posso usar tanto nele quanto no bujo. E eu já fiz algumas coisas nele que eu já deixei meio organizado. Porque eu quero utilizar ele mesmo só para anotar tarefas mesmo, como se fosse aquela agendinha básica que você tem desde criança para anotar, tenho que fazer, professor passou aula tal. Tipo, só isso mesmo. E pra cá, eu quero planejar os estudos da tarde, porque, né, eu estudo de manhã, aí de tarde eu coloco, tenho que fazer isso, estudar tal conteúdo. Porque, como eu falei, aqui eu planejo escrever só, tipo, como eu disse, matemática 4, aula 2. Mas aqui eu planejo escrever o nome do conteúdo, por exemplo, análise combinatória, parte tal. Tipo, eu quero separar bonitinho qual é o assunto. E também, como eu falei, sempre tem aqueles dias que a gente tá muito corrido e a gente não usa a semana direito. E isso acontece, é normal. Então, para esses casos, eu comprei esse Daily Planner, que vocês podem ver aqui o preço que foi, né, R$15 praticamente. Que ele é um planejamento diário, tem 30 páginas, né, pra praticamente um mês. Só que eu acho que eu não vou acabar com ele tão simples assim, porque não é sempre que eu planejo usar ele. Pra dias que eu tô mais corrido e eu preciso de um negócio assim que já tá pronto, aí eu só escrevo aquilo que eu tenho que fazer e pronto. Esse é o meu plano, porque eu já tinha visto algumas pessoas, né, que eu sigo que faz esse tipo de esquema de quando não tá com tempo, usa tipo um plannerzinho já pronto, e isso ajuda muito. E é isso, basicamente, o que eu utilizo pra me organizar. E o máximo que eu poderia acrescentar pra vocês e pronto, é isso que eu vou utilizar. Eu planejo utilizar pra me organizar. E eu acho que vai funcionar bem.
E se vocês quiserem acompanhar melhor esse funcionamento, eu recomendo vocês a me seguirem no meu Instagram de estudos, né, que é basicamente o nome do canal, e o arroba também sempre tá aqui para vocês na descrição, para vocês acompanharem melhor meu dia a dia, porque algumas das metas de 2020 que eu tenho é compartilhar mais o dia a dia com vocês e mostrar mais o que vai acontecendo com o meu bujo, com os meus estudos, porque antes eu não fazia muito isso, porque eu não era tão ativa assim no Instagram e também no YouTube como deveria, mas eu planejo aumentar isso pro ano que vem, de postar pelo menos um vídeo por semana, fazer pelo menos um post por semana no Instagram, ou pelo menos compartilhar sempre minha rotina diariamente, ou pelo menos boa parte dos dias das semanas, mostrar pra vocês o que tá acontecendo, falar mais com vocês lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal e dá gostei no vídeo. E se possível, se você gostar do meu canal, compartilhe aí com seus amigos.